Uma boa noite a todos. Sejamos bem-vindos mais uma vez, mais um trabalho da casa. Hoje, preces e radiações. Quem vai conversar conosco é o nosso irmão Paulo. Mas antes, os nossos avisos. Os celulares, por gentileza, desligados ou em silencioso. O silêncio é prece. Também nós temos o projeto Estenda as Mãos. Todo aquele irmão que puder colaborar conosco, nós arrecadamos gêneros alimentícios, formamos cestas básicas e distribuímos para os nossos irmãos menos favorecidos. Hoje é um dia especial para a família Chico. Hoje é um dia especial para a família Chico Xavier. Nossa casa está completando 21 anos de existência. Então, vamos todos vibrar em boas energias, em bons pensamentos, para que possamos levar daqui hoje tudo aquilo que viemos buscar. Nós agradecemos a presença e a proteção dos amigos espirituais para o dia do nosso patrono. Agradecemos a Deus, a nosso Mestre Jesus, ao amigo espiritual e anjo da guarda de cada um de nós que nos permitiu estarmos aqui. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada. Onde quer que você esteja, seja a alma neste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui furor. Irritação intoxica, desolação agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábios do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será para nós. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a tua vida, Deus te entregará. E o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Que assim seja. Então agora podemos suspender a nossa concentração. Vamos acompanhar o São Paulo na fala conosco. Bom trabalho. Obrigado. E é uma fala mesmo. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós todos, trabalhadores ou não da Casa Espírita, estamos em festa. Assim como eu coloquei os grupos hoje, lá onde o Chico mora, na Casa Espiritual do Chico, deve ter festa também. Então, todos nós estamos de parabéns. Certo? Para que possam ter a certeza, nós falamos, nós nos abrigamos
no amor de Jesus, no amor do nosso Chico Xavier. Tudo o que aqui nós fazemos são ensinamentos de Jesus, ensinamentos do nosso patrono. Até porque sabemos ainda que somos muitos falhos e reconhecemos que ainda precisamos de estudar muito para nos libertar do homem velho, como dizia Paulo de Tarso, que muitas vezes aparece dentro de nós. Mas o que nos conforta e que nos consola é essa mensagem do nosso Mestre amado, que através dessa mensagem amorosa, ele fecundou os nossos corações com o seu amor. Não fugimos de nada, a não ser a palavra do Mestre, o Evangelho de Jesus, contido no Evangelho de Jesus. Eu particularmente, me sinto muito feliz na casa, porque chegam pessoas aqui inconsoláveis, com problemas, e os nossos problemas às vezes são grandes, mas tendo em vista problemas de outros, os nossos se apequenam. Mas o meu problema é o meu problema e o meu problema é grande. É assim que eu sinto. Mas chega essa mensagem que renova, que consola, que esclarece, que ameniza o nosso sofrimento. Na realidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que nos falta é o conhecimento para enfrentar coisas necessárias. E por mais paradoxal que nos pareça, nós precisamos desses cutucões, e eu digo até espirituais, porque são trazidos e permitidos por Jesus, para que despertemos a nossa religiosidade e a nossa consciência através da dor, dos problemas e das dificuldades. Nosso Mestre esteve conosco há 2026 anos. Suas palavras ecoaram nos 4 cantos da terra e nós não ouvimos. Muitos ainda não ouviram, porque o egoísmo, a falta de humildade e de simplicidade nos corações dos grandes, entre aspas, permite ainda que possam destroçar corpos, tomar terras que não são suas. Eles não sabem que existem leis divinas, como aquela de cada um, de acordo com aquilo que faz, pensa, atitudes e comportamentos. Toda causa tem um efeito. E para que o efeito possa ser o menor possível, nós temos que começar a pensar e agir da melhor forma possível. É isso que nós precisamos fazer. A cada um segundo suas obras. O que é que nós queremos aqui? Todos nós, trabalhadores da casa. Eu faço uma pergunta para cada um de vocês. O que que Jesus quer de nós? O que que Jesus quer que nós façamos? Para que deixemos de sofrer, de sangrar os nossos corações ainda gélidos pelas nossas ignorâncias, pela falta de conhecimento. Eu fico penalizado quando falo com as pessoas. E muitos dizem que o problema dele não tem solução. Quem que disse que não tem solução? Se nós estudarmos a história do nosso Mestre Jesus, e todos vocês sabem, porque todas as religiões ensinam, Jesus não fez um colchonete,
Não fez um cego enxergar? Não fez um surdo ouvir? Não retirou demônios ou obsessores das criaturas obsediadas daquela época? Não tem problema insolúvel. O que nos falta é o conhecimento. O que nos falta é esse contato maior com o Mestre Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis consolo para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o jugo é suave. O que Jesus quer dizer com o jugo? Não é pesado o jugo de Jesus. Se nós quisermos realmente ser felizes, termos saúde e sermos amparados pelos amigos espirituais, eu tenho que me contentar e me abrigar nos ensinamentos de Jesus. Não há problema que não tenha solução. Todos os nossos problemas é solução. E o que nós mostramos aqui na casa é que nós podemos mudar, gente. Nós somos as únicas criaturas racionais da face da Terra. Nós somos as únicas criaturas que, se começarmos a nos tornar um bom instrumento nas mãos da espiritualidade, a espiritualidade nos dará suas mãos, e nas dores que parecem curáveis, o sofrimento pelos quais nós estamos passando, quando eu saio desse lado e passo para o lado de Jesus, tudo começa a se amenizar. Eu poderia trazer mais coisas que Jesus nos ensinou, mas eu quero falar agora dos trabalhos que nós temos na casa. E não tem nenhum trabalho que seja melhor do que o outro, porque todos os trabalhos são amparados pela espiritualidade da casa, pelo falangeiro do nosso patrono. Vamos começar por esse trabalho, onde todos nós estamos participando. Uma exposição doutrinária. E o trabalho que vocês fazem antes de chegar na exposição doutrinária, e agora estão aqui, é uma das maiores caridades que um ser humano pode fazer. Primeiro, nós estamos absorvendo as energias dos amigos espirituais que estão junto conosco nesse momento. Mas a maior caridade, que é inconsciente, porque não sabemos o que nós estamos trazendo, e nós falamos sempre nisso, é a quantidade de espíritos que nos acompanham até esse templo de amor. Aqui, vocês nessa postura são grandes demais. Estão realmente exercendo as atividades, o compromisso que nós trazemos das coroas espirituais, das quais nós estamos vindo. Nesses momentos, se é permitido pela espiritualidade, nós temos uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um filho, um amigo que já desencarnou e que nós trouxemos para cá. Criaturas que nunca pisaram num degrau de uma igreja que seja. Vão para o outro lado e sofrem decepções imensas. E aqui, através desse trabalho, que vocês são os promotores de trazer essas criaturas para cá, se sentem imensamente felizes com esta caridade que vocês, ou que todos nós estamos fazendo.
O que acontece aqui na casa nesse momento? Nós recebemos lá, já falamos disso aí, eu vou falar de novo. O primeiro passe. Lá na frente da casa, tem uma legião de pretos velhos, gente. Caboclos que trabalham nas hostes de amor do nosso querido Chico Xavier. Os guardiões da casa. Tenho a impressão que nunca vocês ouviram falar isso aí. Palavras não são minhas, são de Chico Xavier. Na volta da casa fica uma quantidade de indígenas. Olha só que maravilha isso aí, gente. Toda a casa fica cercada de indígenas, fazendo o controle de quem pode e quem não pode entrar. Nunca ouviram falar nisso aí. A nossa casa fala isso aí. Outras não sei, nem quero saber, mas a nossa casa faz exatamente o que Chico e que Edivaldo falavam. Lá é o primeiro passo. Lá essas criaturas que trabalham com energias mais densas, mas que trazem também as energias da natureza, arrumam, nos tiram de cima de nós, como se fosse uma capa grossa, e lá fica caída, eles levam. Nessa postura que nós estamos aqui agora, nós recebemos o segundo passe. Eu vou falar uma coisa que o seu Museu Paulo enlouqueceu, mas acontece aqui na casa. Eu nem falo muito, mas vou falar que eu estou empolgado hoje, graças a Deus. Moças que estão aqui agora, como se fossem gregas, aquelas vestimentas gregas, retirando de nós as segundas energias que não são boas. E outros tantos, como se tivesse uma cadernetinha e uma coisa escrevendo, olhando para cada um de nós. Eu só quero dizer para vocês que eu não estou inventando o nosso, não posso inventar nada. Vou fazer 80 anos agora em janeiro, dia 6 de janeiro. Não sou rei, mas vou fazer no dia dos reis. Graças a Deus. Mal das pernas, uma barbaridade. Mas a minha cabeça está uma maravilha. Senão eu não estaria mais aqui. 80 anos é difícil. Aqui é o segundo passe. O terceiro passe, porque tem uma cobertura no espírito, que se chama perispírito. E esse perispírito, para nós que estudamos, é semimaterial. É metade espiritual e metade material. E ali há a necessidade do passista, porque naquele momento do passe, sai das mãos do passista o fluido vital, como se fosse uma fumaça. E aquela fumaça, ela é terapêutica, ela tem remédio. E conforme as necessidades, essa fumaça, essa energia penetra em nosso corpo, vai até o perispírito, cura o corpo e cura o perispírito se ele estiver meio destramelhado. Então, há uma necessidade que nós temos nessa parte que se chama de perispírito, a participação do homem, do passista, melhor dizendo, que tem o fluido vital, é aquele que nos dá a vida. Olha só que maravilha, que maravilha, que maravilha nós participarmos de um trabalho como esse. Temos a água fluidificada, que é um passe interior, limpa todos os nossos órgãos, todas as nossas células, limpa tudo. A água fluidificada. Se eu me esquecer de alguma coisa, eu me lembro, tá, Cleusa? Então vocês veem o que uma casa espírita oferece.
Nós temos a nossa evangelização. Eu faço um apelo de todo o meu coração. Quem tiver criança em casa, traga as crianças para cá. O mundo está, a sociedade não está muito boa hoje. A prostituição e a drogadição campeia em todos os lares, em todos os lugares, em toda a sociedade hoje em dia. Mas se eles tiverem essa base, como fazem as nossas evangelizadoras, ensinando que tem um ser que cuida de nós. Falando em Jesus, falando no Chico, falando em Espírito, nós temos que passar para nossas crianças, para que elas se fortaleçam e possam fugir das adversidades que existem lá fora. Essa evangelização. Nós temos a desobsessão que é encarregada da nossa irmã Cleusa. Então, se alguém tivesse se sentido mal, a Cleusa, que coordena a desobsessão, dê o nome de vocês, das pessoas que lhes preocupam dentro dos seus lares também. Obsessão é a incidência, a existência de um espírito inferior, maldoso, que não nos quer ver bem. Nós temos o estendo das mãos, onde são doados por todos vocês, e temos irmãos que nos dão 10, nos dão 20 cestas básicas. Alguém trazem também cestas básicas. A minha filha, onde é que está minha filha? Foi embora? Não, está aqui. Ela me ajuda na doação. De ontem para cá foi uma loucura o que nós doamos de cestas básicas. Graças a Deus. E a maioria das pessoas que o centro ajuda, porque somos ajudados, são aquelas mulheres coitadas, sujas, mal cheirosas, que trabalham no lixão, no tal de lixão. E parece que as autoridades proibiram elas de trabalhar de dia, porque fica feio para eles. Escureceu, elas vão para o lixão. Ela com os filhos vão para os lixões. Chego lá em casa toda hora e momento, principalmente, eu digo, mas não quero mais. Meio-dia, gente, 1h. E às vezes eu estou se achando, tem que levantar, eu tenho que levantar. Eu não posso deixar uma criatura com fome. Nós não podemos deixar uma criatura com fome. Esse é um trabalho excepcional. E surgiu assim. Saí de casa para vir para o centro. Vi uma senhora, magrinha, pequenininha, puxando uma carrocinha daquela cheia de lixo. Eu não sei como é que essa mulher conseguia subir, bocejando a pobrezinha. Com a cara enrugadinha já, magrinha, sem força. E eu passei por ela e disse, mas pare um pouquinho. Vamos ter que fazer alguma coisa por essa criatura. Parei na caminhonete e perguntei para ela, quanto é que a senhora ganha fazendo isso aí? Ah, isso aqui vai dar uns 15 ou 20 reais. Mas quem a senhora tem em sua casa? 6 filhos. 6 filhos. Alguns netos, que ela se tornou mãe também. Mas a senhora sustenta? Tem que dar, diz ela, senhora. Tem que dar. Tem que dar. Tinha uma outra casa, uma mãe, uma moreninha, sentada na beira da casa de madeira, né, porque não seja de madeira, porque a minha é de madeira também é uma maravilha, minha casa. Adoro a minha casa. E ela dando chimarrão de manhã cedo para as crianças. Tinha, mas que barbaridade, a mulher dando chimarrão para as crianças, né? Chimarrão para as crianças. Também vão ter. Digo, a senhora dá chimarrão para as crianças? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que ela me disse? Não é chimarrão.
eu boto açúcar porque não tenho café, não tenho leite, eu dou chimarrão para matar a fome. Já pensaram isso aí? Como é que nós não vamos ajudar essas criaturas? Todos ajudam na casa. Tem 3 médicos, um está aqui dentro hoje, que vou dizer para vocês, as criaturas caíram do céu. Não é porque quebrou as vassouras deles, gente. Não pense que é isso aí. Viu? Esse E outros tantos nos ajudam aqui na casa. Como é que é o meu problema, gente? Porque eu tenho meus problemas também. Eu tenho meus problemas também. Mas eu olhando esses problemas, pelo amor de Deus, o que é isso? Mais alguma coisa, Cleusa, nós temos aqui? A fluidoterapia intensiva. Essa é uma história lindíssima. Eu já contei aqui um dia, um médico que me apareceu e instalou esse trabalho de cura. Mas ele me disse, não diz que é de cura. Fluidoterapia intensiva. Dá um apelido de caminha. Nós chamamos de caminha. O estendo das mãos, que é a doação de alimento, pasmem, surgiu um padre aqui na casa. Recebemos um padre. Padre Germano. Meu Deus do céu. Padre Germano. Ele diz, forme uma carreata do amor, caravana do amor, né? E vamos dar comida para essa gente que está com fome. Essa comida que eu falei inicialmente. Portanto, o que existe de mais lindo na nossa casa, o que existe de mais lindo na nossa casa, é o respeito, a amizade, mas principalmente o amor fraternal que Jesus deixou, é o que nos une. Eu, quando criança, eu nunca fui abraçado. Meus pais não sabiam abraçar os pobres. Não sabiam abraçar, porque meus avós também não sabiam abraçar. Eu, nas minhas meditações, ainda jovem, o dia que se eu for alguma coisa, eu vou abraçar todo mundo. Todo mundo. Implantamos o abraço aqui na casa. Chega uma pessoa aqui, nós nos abraçamos e nos beijamos. Me apelidaram um dia, eu beijoqueiro do Chico. Não me interessa. Chegou uma moça um dia aqui, lá na frente. Eu abracei ela, ela ficou com os braços assim. Eu disse, minha filha, tu não tem braço? Jesus não te deu braço? Me abraça. Ela timidamente me abraçou. Com esse respeito que eu falei para vocês. Porque as meninas que estão aqui, gente, são minhas filhas. São minhas filhas. Lá tem uma com ciúmes, mas todas são tuas irmãs, minha filha. Os meninos também. As cabeças brancas são as minhas irmãs e os meus irmãos. E até eu brinco com eles, nós tentamos entrar no céu e não conseguimos, e batemos a cabeça nas nuvens brancas e branquearam as nossas cabeças. Eu fico muito feliz mesmo, quando eu vejo uma mãe com seu filho. Tem mais, as crianças estão lá em cima, né? Vamos trazer as crianças. Os grupos de estudo, olha só, é importantíssimo que a Cleusa gastou aqui agora. Nós temos 7 ou 8 grupos de estudo, mais um de terapia. Nossa casa, eu vou me vai descer um pouco aqui, a casa que tem mais grupos de estudo em Bagé é a nossa. Nós temos aqui o que apelidamos na rádio Chico. Uma outra coisa lindíssima, que faz um ano e pouco que eu penso fazer na casa, é um coral.
E o coral foi feito. Felicidade, isso aí, gente. Eu vivo para casa. Eu vivo para casa e adoro essa casa. Então, gente, esta é a nossa casa. A casa de Chico Xavier.